Olá, seja bem-vindo para mais um episódio. Episódio anterior, a gente estava no capítulo 3 do volume 2. A gente postou aqui o último episódio de Jó. E agora a gente vai começar a saga de Moisés, beleza? Se é novo por aqui, eu me chamo Hudson. Se gostar do conteúdo, se inscreva para receber conteúdo semanalmente. Aperte no sino para receber notificação. E vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Moisés no Egito. O início da escravidão egípcia. Assim que Jacó morreu, os olhos dos israelitas se fecharam, assim como seus corações. Eles começaram a sentir o domínio do estrangeiro, embora a escravidão real não os escravizasse até algum tempo depois. Enquanto o único dos filhos de Jacó estava vivo, os egípcios não se aventuraram a se aproximar dos israelitas com más intenções. Foi somente quando Levi, o último deles, partiu desta vida que seu sofrimento começou. Uma mudança na relação dos egípcios com os israelitas tinha de fato sido perceptível imediatamente após a morte de José. Mas eles não tiraram suas máscaras completamente até que Levi não existisse mais. Então a escravidão dos israelitas sobreveio a sério. O primeiro ato hostil por parte dos egípcios foi privar os israelitas de seus campos, seus vinhedos e os presentes que José havia enviado a seus irmãos. Não contentes com essas animosidades, eles procuraram prejudicá-los de outras formas. A razão para o ódio dos egípcios era inveja e medo. Os israelitas aumentaram a um grau milagroso. Na morte de Jacó, as 70 pessoas que ele havia trazido com ele cresceram para o número de 600 mil, e sua força física e heroísmo eram extraordinários e, portanto, alarmantes para os egípcios. Houve muitas ocasiões naquela época para exibição de proezas. Não muito depois da morte de Levi, ocorreu a do rei egípcio Magron, que havia sido criado por José, e, portanto, não estava totalmente sem uma grata lembrança do que ele e sua família haviam realizado para o bem-estar do Egito. Mas seu filho e sucessor, Malol, junto com toda a sua corte, não conhecia os filhos de Jacó e suas realizações, e eles não hesitaram em oprimir os hebreus. A ruptura final entre eles e os egípcios ocorreu durante as guerras travadas por Malol contra Zefo, o neto de Esaú. No curso delas, os israelitas salvaram os egípcios de uma derrota esmagadora, mas em vez de serem gratos, buscaram apenas a ruína de seus benfeitores, por medo de que a força gigantesca dos hebreus pudesse se voltar contra eles. Vamos continuar. A astúcia do faraó. Os conselheiros e anciãos do Egito foram até o faraó e falaram com ele, dizendo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Tu viste o seu forte poder que eles herdaram de seus pais, pois alguns deles se levantaram contra um povo tão numeroso quanto a areia do mar, e nenhum caiu. Agora, portanto, dá-nos conselhos sobre o que fazer com eles, até que o destruamos gradualmente do meio de nós, para que não se tornem muito numerosos na terra, pois se eles se multiplicarem e houver guerra, eles também se juntarão com sua grande força aos nossos inimigos e lutarão contra nós. Nos destruirão da terra e os tirarão da terra. O rei respondeu aos anciãos, dizendo: Este é o plano aconselhado por mim contra Israel, do qual não nos afastaremos. Eis que Pitom e Ramsés são cidades não fortificadas contra a batalha. Cabe a nós fortificá-las. Agora ide e agi astutamente contra os filhos de Israel, e proclamai no Egito e em Gósen, dizendo: Todos vós, homens do Egito, Gósen e Patros. O rei nos ordenou que reconstruíssemos Pitom e Ramsés e as fortificássemos contra a batalha. Aqueles dentre vós em todo o Egito dos filhos de Israel e de todos os habitantes das cidades que estiverem dispostos a construir conosco, receberão seus salários diariamente, por ordem do rei. Então ide primeiro e começai a construir Pitom e Ramsés, e fazei com que a proclamação do rei seja feita diariamente. E quando alguns dos filhos de Israel vierem para construir, dai-lhes seus salários diariamente. E depois que eles tiverem construído convosco por seus salários diários, afastai-vos deles dia a dia, e um por um em segredo. Então vos levantareis e vos tornareis seus feitores e seus oficiais, e depois os fareis construir sem salários. E se eles se recusarem, então esforceis com todas as vossas forças a construir. Se fizerdes isso, irá bem conosco, pois faremos com que nossa terra seja fortificada dessa maneira,
e com os filhos de Israel irá mal, pois eles diminuirão em número por conta do trabalho, porque os impedireis de estar com suas esposas. Os anciãos, os conselheiros e todo o Egito fizeram conforme a palavra do rei. Por um mês, os servos do faraó construíram com Israel, então eles se retiraram gradualmente, enquanto os filhos de Israel continuaram a trabalhar, recebendo seus salários diários, pois alguns homens do Egito ainda estavam realizando o trabalho com eles. Depois de um tempo, todos os egípcios se retiraram, e eles se tornaram os oficiais e feitores dos israelitas. Então eles se abstiveram de dar-lhes qualquer pagamento. E quando alguns dos hebreus se recusaram a trabalhar sem salários, seus feitores os feriram e os fizeram retornar à força para trabalhar com seus irmãos. E os filhos de Israel ficaram com muito medo dos egípcios, e eles voltaram e trabalharam sem pagamento, todos, exceto a tribo de Levi, que não estava empregada no trabalho com seus irmãos. Os filhos de Levi sabiam que a proclamação do rei foi feita para enganar Israel. Portanto, eles se abstiveram de ouvi-la. E os egípcios não os molestaram mais tarde, já que eles não estavam com seus irmãos no campo. E embora os egípcios amargurassem as vidas dos outros israelitas com trabalho servil, eles não perturbaram os filhos de Levi. Os filhos chamaram Malol, o rei do Egito, Maror, amargura, porque em seus dias os egípcios amarguraram suas vidas com todo tipo de serviço rigoroso. Mas o faraó não ficou satisfeito com sua proclamação e a aflição que ela impôs aos israelitas. Ele pendurou uma prensa de tijolos em seu próprio pescoço, e ele mesmo participou do trabalho em Pitom e Ramsés. Depois disso, sempre que um hebreu se recusava a vir e ajudar na construção, alegando que ele não era apto para um serviço tão duro, os egípcios retrucavam, dizendo: "Você quer nos fazer acreditar que é mais delicado do que o faraó?" O próprio rei incitou os israelitas com palavras gentis, dizendo: "Meus filhos, eu imploro que vocês façam este trabalho, e ergam estes pequenos edifícios para mim. Eu lhes darei grande recompensa por isso." Por meio de tais artifícios e palavras astutas, os egípcios conseguiram dominar os israelitas, e uma vez que os tiveram em seu poder, eles os trataram com brutalidade indisfarçável. As mulheres foram forçadas a realizar o trabalho dos homens, e os homens o trabalho das mulheres. A construção de Pitom e Ramsés não trouxe nenhuma vantagem aos egípcios, pois mal as estruturas estavam concluídas, elas desabaram ou foram engolidas pela terra. E os trabalhadores hebreus, além de terem que sofrer dificuldades durante a construção, perderam suas vidas ao serem precipitados de enormes alturas, quando os edifícios desabaram em um monte. Mas os egípcios estavam pouco preocupados se obtinham ou não lucro do trabalho forçado dos filhos de Israel. Seu principal objetivo era impedir seu aumento, e o faraó, portanto, emitiu uma ordem que eles não deveriam ter permissão para dormir em suas próprias casas, para que pudessem ser privados da oportunidade de ter relações sexuais com suas esposas. Os oficiais executaram a vontade do rei, dizendo aos hebreus que o motivo era a perda de muito tempo indo e voltando, o que os impediria de completar o conto necessário de tijolos. Assim, os maridos hebreus foram mantidos separados de suas esposas, e eles foram obrigados a dormir no chão, longe de suas habitações. Mas o Criador falou, dizendo: "A seu pai Abraão eu fiz a promessa que eu faria seus filhos serem tão numerosos quanto as estrelas nos céus, e vocês tramam planos para impedi-los de se multiplicarem. Veremos qual palavra permanecerá, a minha ou a sua." E aconteceu que, quanto mais os egípcios os afligiam, mais eles se multiplicavam, e mais eles se espalhavam. E eles continuaram a aumentar, apesar da ordem do faraó, que aqueles que não contemplassem a contagem necessária de tijolos deveriam ser emparedados nos edifícios entre as camadas de tijolos. E grande foi o número de israelitas que perderam suas vidas dessa forma. Muitos de seus filhos foram, além disso, massacrados como sacrifícios aos ídolos dos egípcios. Por esta razão, Deus visitou a retribuição sobre os ídolos na época da saída dos israelitas do Egito. Eles causaram a morte dos filhos hebreus, e por sua vez, eles foram despedaçados, e eles se desintegraram em pó. Para você ver, né? Quanto tempo difícil, em cada época difícil que a gente já passou, e quanto mais difícil era a época, mais a gente se multiplicava, mais procurava fazer filho. Hoje em dia, é tudo tão fácil, a gente tem tudo de graça aqui, tem tudo de graça, computador em mão, celular em mão, a gente tem roupa à vontade para escolher qual roupa a gente quer, a gente tem fartura de comida, a gente tem tudo.
E mesmo assim a gente reclama, acha que a vida tá difícil, acha que a situação tá difícil, que o fim do mundo tá chegando, que os donos do mundo isso, donos do mundo aquilo. Sendo que é tão simples, é só fazer filho. Eu tinha essa resistência. Eu achava, mundo desgraçado desse, um mundo perigoso, tá ruim, cheio de porcaria. Isso é egoísmo. Você tem que ter filho. Se você é vivo, se você é homem, se é mulher, você tem que ter filho. Essa é a primeira lei do Todo-Poderoso. Crescei e multiplicai. Shalom dia para todos vocês. Até a próxima. A sequência a gente vai aqui, ó. As piedras parteiras. A sequência vai ser essa aí, beleza? Fiquem atentos. Deixe seu gostei. Compartilhe com amigos e familiares. E se quiser ajudar o canal, contribuir, faça um pix. Ajude o nosso trabalho. Beleza? Até a próxima.